nome é Mônica, sou consagrada do Carisma Vinde a Mim, sou casada, tenho 5 filhos. Eu estou na comunidade desde 2003, onde eu fiz o meu primeiro seminário, que é o que vocês estão fazendo aqui hoje, né? E de lá para cá, nunca mais eu abandonei o Senhor. Espero que vocês percorram esse caminho também junto com o Senhor, tá certo? E hoje, nessa manhã, nós íamos falar dela, de Nossa Senhora. E para mim, é uma das momentos mais belos e que me tocam profundamente. É o estar com Nossa Senhora. E quando eu rezava, eu perguntava ao Senhor, Senhor, de que forma, como, já que o Senhor me deu essa honra de falar da sua mãe, o que eu devo falar? E diante da adoração, Jesus me dizia, fale da maternidade de Maria, do ser mãe, porque esse é o maior dom de Nossa Senhora. Nos dogmas de Nossa Senhora, né? Um deles é a maternidade divina, que é o maior dom. Mas antes de chegar na maternidade, eu queria dar uma pequena introdução sobre o nascimento de Maria. Nossa Senhora, filha de Santa Ana, São Joaquim. Seus pais, assim como Santa Isabel, assim como Sara, tiveram filhos na velhice. Nossa Senhora, ela foi gerada na velhice. Santa Ana não podia ter filhos. E olha como tudo aconteceu. Um belo dia, né, já com a idade avançada, os pais de Nossa Senhora, já depois de passar porque naquela época, as pessoas que não tinham filhos, elas eram consideradas desgraçadas, porque não estavam com a graça. Eram consideradas pessoas que viviam no pecado, que tinham pecado. E elas não engravidavam, não tinham filhos. E eles não estavam mais suportando aquela situação, queriam muito ter filhos. E um belo dia, Joaquim disse, eu vou para o deserto, e eu só volto de lá depois que o Senhor me conceder a graça de ser pai. Joaquim já era velho. O que foi que Santa Ana fez? Vestiu as vestes da viuvez. Agora... E aí ela pensou, olha a graça do matrimônio. Ela pensou, não, eu vou também rezar. Assim como Joaquim foi para o deserto, orar ao Senhor, ela também foi. E ela ficou de frente para um lago, e ela orava ao Senhor e dizia, Senhor, me dá a graça de ser mãe. Se o Senhor me der essa graça, pode ser homem ou mulher, o meu filho eu vou entregar a Ti. A minha filha eu vou entregar a Ti, ele vai ser Teu. Eu só quero ser mãe. Sabe qual é a minha diferença para esse rio aqui, Senhor? Porque nele gera vida, eu não. Sabe qual é a diferença dessa árvore para mim, Senhor? Ela dá frutos e eu não. E de repente apareceu para ela um anjo. Um anjo é o quê? É o enviado de Deus. Anjo é aquele que vai dar a mensagem de Deus. E o anjo chegou para ela e disse assim, pode ir para casa. Você vai ser mãe. Pode ir. Foi lá onde São Joaquim estava. Tá bom, precisa mais chorar não. Pode ir para casa, você vai ser pai. E eles se encontraram, né? E diz na leitura que eu fiz que eles se abraçaram felizes porque iam ser pais. E aí, no decorrer do tempo, né, ele foi gerado, Nossa Senhora no ventre dela, que são os pais de Maria, né? Foi gerado no ventre dela Nossa Senhora. E quando Nossa Senhora nasceu, quando ela tinha 2 anos, São Joaquim disse assim, bora, tá na hora de entregá-la para o Senhor. E ela disse, não, vamos esperar só ela desmamar. E quando ela fez... Outro choque. Louvado seja Deus. E quando ela fez 3 anos, eles levaram ela para o templo. Quando chegaram lá, eles disseram, não, a gente não pode ficar com ela. E aí, o que foi que elas disseram? Eles disseram para os sacerdotes, né, do templo, não, ela tem que ficar, porque é promessa, eu prometi para Deus que ela ia ficar. Eu ia dar meu filho para Deus, ela tem que ficar. E eles disseram assim, pois vamos fazer o seguinte, nós vamos colocar ela aqui de frente para o altar, uma criança de 3 anos. Coloca ela de frente para o altar, vocês vão saindo, se ela não olhar para trás, ela fica. Gente, eu vou dizer para você, eu tive uma experiência domingo passado, quando eu fui pregar no grupo de casais, estava lá o Nael, né, irmão da Gegé,
com a filha dele, ela já chegou chorando. A única coisa que ela dizia, mamãe, 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 chorando. Eu disse que foi, Nael, que a mãe dela foi para a crise, mas ela está querendo a mãe dela. E eu dizia, serve a titia? Ela, mamãe. Eu, então tá, já entendi, você não quer a titia. E aí ela chorava. Gente, uma criança de 3 anos tem como ela ficar ali? Os sacerdotes sabiam que ela ia olhar para trás e ia correr atrás da mãe e do pai. Sabe o que ela fez? Ela subiu 3 degraus e começou a dançar. Louvar em cima do altar, para um lado e para o outro. E eles foram embora. E ela cresceu, foi ficando adolescente naquele ambiente de oração. Nossa Senhora. Eu lembrava, eu estava na sexta-feira tomando café com as minhas filhas e os 2 namorados dela. Um deles, a família evangélica, né? E ele está muito interessado na igreja católica e a gente começou a ensiná-lo, né? Falar de nós. Eu aproveitei que eu estava estudando sobre Nossa Senhora e comecei a falar de Nossa Senhora para ele. E a minha outra filha, que estuda muito a igreja, começou a falar e ensinar. E aí ela disse a seguinte coisa, né? Gente, a igreja, para toda decisão que é tomada, vamos supor, apareceu uma imagem de Nossa Senhora que está chorando lágrimas de sangue. A igreja vai lá e diz assim, ó, vamos todo mundo, essa imagem é isso, ela é isso, vamos todo mundo lá rezar com aquela imagem. Não, a igreja vai mandar estudar se aquele sangue é mesmo de Maria. A igreja, assim como o milagre de Lanciano, né? Sempre confundo o nome. Quem conhece o milagre de Lanciano de vocês aqui? Vou explicar para vocês entenderem melhor. É a Eucaristia, na hora da missa, o sacerdote, ele duvidou, que pensou, será que é mesmo o corpo de Cristo? E aquele pedaço de pão, a hóstia, na hora da consagração, ela se transformou num pedaço do miocárdio, que é o coração. A igreja disse logo assim, vixe, é Jesus. Não, a igreja mandou estudar, veio estudiosos da ciência para ver se aquilo ali realmente era pedaço. E foi diagnosticado que era sangue de pessoas daquela época, que era um pedaço do coração, que tinha um pedaço transpassado pela espada, que é aquela mesma espada que transpassou Jesus lá na cruz. Então a igreja, ela é séria. E aí esse concílio de Éfeso, que durou pouco menos de 1 mês, tem concílios que duram 18 anos. O maior concílio durou 18 anos. Para você ver como são coisas bem estudadas, bem detalhadas. Mas o concílio de Éfeso, ele durou menos de 1 mês. E aí a igreja bate o martelo e diz, Maria é agora eu não sei se é a palavra, Theotokos, não é isso, Luiz? Tá? Theotokos, que quer dizer o quê? Mãe de Deus. A igreja, depois de rezar, de estudar, de entender, escutar de Deus, ela disse, sim, é mãe de Deus. E você, na história, pode esquecer tudo isso que você está pregando, porque ele já tinha discípulos, viu, que concordavam com ele. E depois daquilo ali, na história, saiu da igreja. Porque o que a igreja diz, a gente acolhe, porque a gente acredita. Os dogmas de Nossa Senhora não está lá na Bíblia. São 4, maternidade divina, virgindade perpétua, imaculada conceição e assunção. Mas foram estudados, foram rezados pela igreja, e a igreja diz que é, e a gente acredita. E aí, depois desse concílio, quando Nossa Senhora é dita mãe de Deus, e a igreja a partir daí começa a declarar, ela é mãe de Deus. Se não fosse essa união de homem e Deus de forma 100%, não existiria salvação para nós. E aí é onde eu vou entrar na parte da maternidade. Nós vamos agora entrar na parte da maternidade, onde nós vamos entender por que nós somos filhos de Maria. Por que Jesus, lá do alto da cruz, nos deu Maria por mãe. Aí nós vamos entender a partir de agora. Vamos na nossa palavra lá no João 19, 25. Quem tiver com a palavra aí. Meus queridos, o poder da intercessão de Nossa Senhora é tão grande
que Deus não faz nada sem Maria, e Maria não faz nada sem Deus. Se nós buscarmos ela todos os dias, o demônio ele vai fugir de nós. E nós vamos crescer na fé. No nosso início da nossa caminhada, a gente é muito tentado a desistir. Mas chega uma hora que o demônio, ele foge, porque ele diz, não dá não. Dá não, aí mora Maria nessa casa aí. Dá para mim não, eu não posso entrar não. Eu estava escutando hoje de manhã uma história de São José, um padre falando uma homilia. Ele disse que quando São José ele era carpinteiro, né? Naquela época o serrote ele não tinha dentes, ele era liso. E assim demorava muito para cortar. E um dia o demônio olhando da janela, porque ele não podia entrar, ele só olha de longe. Porque ele, na nossa vida ele só olha de longe, ele só entra se a gente abrir a porta. Ele olhou e disse assim, eu vou atrapalhar um pouquinho a vida dele, porque ele só faz agradecer a Deus, não reclama de nada. Quando São José foi dormir, ele colocou um bocado de dente. Foi ele que criou os dentes do serrote, viu? Botou um bocado de dente no serrote. E aí, quando São José chegou, começou a serrar e disse, rapaz, foi melhorar, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor providenciou. E o demônio já ficou com raiva, porque quem fez foi ele, né? Não levou o mérito. Ele disse, eu vou piorar mais um pouquinho, que é para ver se ele reclama. É o que eu quero. O demônio queria que São José murmurasse, gente. Quantas vezes a gente murmura no nosso dia a dia? Reclama. Quantas vezes por coisas tão pequenas. E aí ele foi lá e disse assim, eu vou entortar um pouquinho esses dentes que eu fiz, para piorar ainda mais. Pois não é que o negócio ainda melhorou? São José disse assim, rapaz, o Senhor está facilitando a minha vida. Muito obrigada, Jesus. Louvado seja Deus que tu está facilitando a minha vida. O demônio se zangou e foi embora. Eles não dá não para mim com um homem desse não. São José era nada mais, nada menos que esposo de Maria. Ele estava com ela todo o tempo. Era uma graça. Gente, estar com Nossa Senhora todos os dias é uma graça para nós. E aí lá em João 19, diz assim, junto à cruz de Jesus estava de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Quando Jesus viu sua mãe, e perto dela o discípulo que amava, disse à sua mãe, mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo, eis aí tua mãe. E dessa hora em diante, o discípulo a levou para casa. Palavra da salvação. Meus queridos, quando alguém aqui que já é mãe, teve parto normal? Teve parto normal, Catiliane? Também? Vocês sentiram dor? Gente, porque tem gente que tem parto normal e não sente dor não, viu? Eu não sei como é isso não, porque eu quase... No meu segundo parto eu pedi para morrer, de tanta dor que eu senti. Eu disse assim, eu não aguento mais, pode deixar eu morrer. Eu juro para vocês que eu disse isso, é de verdade. E aí, quando Nossa Senhora ela está lá, naquele momento, eu estava lendo esse livro aqui, A Imitação de Maria, que é o mesmo autor da Imitação de Cristo. E ele diz o seguinte, nenhuma mulher experimentou tamanha graça do que Nossa Senhora, por gerar dentro do ventre dela o Salvador. Nenhuma mulher experimentou tamanha graça. Mas ele diz em seguida, mas também nenhuma mulher experimentou tamanha dor ao ver o seu filho na cruz, daquela forma, desfigurado. O corpo de Jesus, os ossos ficavam expostos. Imagina aí, vocês que têm filhos, nós que temos filhos, ver os nossos filhos nessa situação. Nossa Senhora olhava e aquela dor de parto, era como se ela estivesse sentindo a dor do parto. Aquela dor maior que você podia sentir, porque não existe a dor maior do que a do parto, viu? A segunda maior dor é a dor dos rins, mas a primeira é a do parto. Não tem uma maior, para vocês terem uma dimensão. E quando a mulher vai dar à luz, o que sai de dentro dela? Um líquido branco, né? Transparente, chama amniótico. E sangue, né? Quando Jesus foi transpassado na cruz, o que saiu do coração dele? Sangue e água. Então, naquela hora que Jesus olha para ela, ele diz assim, mãe, está aí teu filho. Ele olhou para Nossa Senhora e disse, eu tenho que diminuir essa dor da minha mãe, porque ela vai ficar aqui. Ele diz, está aí teu filho, mãe, está aí tua filho, está aí tua mãe. E eu imaginei Nossa Senhora grávida naquele lugar, naquele momento.
Ali aos pés da cruz, Nossa Senhora grávida, aos pés da cruz, olhando para Jesus, porque quando Jesus disse, você agora é mãe de João, ela disse, ele disse para ela, você agora é mãe de toda a humanidade. João representava toda a humanidade ali. Imaginem, gente, agora Nossa Senhora, aos pés da cruz, grávida. Imaginem. Em dores de parto, porque a dor que ela sentiu ali foi dores de parto. E Jesus disse, eu vou aliviar a dor da minha mãe. Quando ele disse isso, o parto aconteceu. Quando o parto acontece, a dor cessa na hora, né? É instantâneo, gente, a gente não sente mais nada. O parto normal é impressionante. Quando você está naquela dor assim, insuportável, pedindo, eu não aguento mais. Quando a criança sai, acabou a dor. Tipo assim, ó. Um estalar de dedos. E ali Nossa Senhora recebe cada um de nós nos braços. Quando a mãe tem um filho, né? Você coloca nos braços dela, o filho assim que nasce, né? Tem até aquelas fotos que tem, né? Com a criança aqui do lado, o pai. A criança está lá. Você agora foi colocado nos braços de Maria. Lá, olha, diante da cruz de Jesus, Jesus desfigurado, Nossa Senhora recebe nos braços uma criança. E a dor que ela estava sentindo passou, porque agora ela tem que cuidar da criança, né? A criança está ali olhando para ela, você está ali olhando para Nossa Senhora. Aquela carinha de pidona, né, que criança tem. Desculpa, gente. É porque quando eu falo de Nossa Senhora eu choro. Porque eu fiquei imaginando eu lá nos braços dela, nos braços de Nossa Senhora, eu dizendo, mãe, cuida de mim. Porque tem momentos da nossa vida que não é fácil. Tem momentos da nossa vida que a gente quer mesmo morrer. Porque a dor é tão grande. E não pensem assim, a dor de fulano é maior do que a minha dor. Não, porque cada pessoa tem a dor que suporta. Tem dor que você não vai suportar nunca, por isso que você nunca vai ter essa dor. Não é fácil. Gente, aqui na terra, eu como mãe, eu digo que não tem uma dor maior do que a dor de perder um filho. Não existe. Não existe essa dor maior do que uma mãe que perde um filho. Mas naquele momento que você é colocado nos braços de Maria, ela diz assim, não se preocupa não, eu vou cuidar de você. E ela começa a te ninar, ela olha para Jesus, porque ela recebe ele nos braços morto. E aí ela agora olha para você e diz, eu vou cuidar de você, sabe por quê? Porque por mais que você negue Maria, a maternidade de Maria, ela vai ser sempre sua mãe. Porque é uma ordem de Deus. Deus disse para ela assim, Jesus, mãe, esse aí é o teu filho, viu? Ele não perguntou se ela queria ser mãe dele, não. Foi uma ordem. Nossa Senhora é aquela que se prostra diante de Jesus. É por isso que ela estava lá. E ele deu uma ordem para ela, mãe, esse é teu filho, esse é tua mãe. Independente de você querer ou não, ela vai ser sua mãe. E a partir de agora, sabendo que Nossa Senhora te colocou nos braços, mesmo olhando para o filho dela, crucificado, desfigurado, ela olhava para Jesus, ela olhou para você e disse, tá filho, agora tu vai que eu vou cuidar delas. Eu vou cuidar dos meus filhos que tu deixou aqui. E quantas vezes nós esquecemos dessa mãe? Quantas vezes nós deixamos ela de lado, diante de alguma dificuldade da nossa vida? A gente olha e a gente esquece que ela está aqui. Porque onde Jesus... Olha o que a palavra de Deus diz. Quando 2 ou mais estiverem reunidos no meu nome, eu estarei no meio deles. E onde Jesus está, Maria está. Então ela está aqui agora. Maria está aqui no meio de nós. E ela está do lado de cada um. Nossa Senhora, ela já acariciou cada filha, ela já beijou, ela já cheirou. Porque ela conhece o cheiro de cada um. Nossa Senhora, ela sabe da dor de cada um, da dificuldade que cada um enfrenta para viver uma vida de santidade, ela sabe. Mas a gente precisa entender todos os dias que Maria é sim, não só a mãe de Deus, ela é nossa mãe. Porque nos foi dada por mãe. A gente não pode esquecer nunca disso.
Quantas vezes nas aparições de Nossa Senhora ela relata o fato de que os filhos não lembram dela, não procuram por ela. Quantas vezes nós mesmos que somos comunidade passamos o dia e não rezamos o terço? Esquecemos na nossa oração, pelo menos uma vez ou outra, rezar com Nossa Senhora. No dia que você não conseguir rezar, comece a rezar com Nossa Senhora. Reze a Ave Maria, nem que você reze uma Ave Maria atrás da outra. Reze. E a oração acontece, o milagre acontece. Tudo na vida da gente precisa ser clamado por Nossa Senhora. Não existe devoção a Maria que não vá direto ao coração de Deus. Não precisamos ter medo de amar Maria, não. Que a partir de agora a gente entenda que se a gente buscar Nossa Senhora, o demônio ele vai fugir de nós. Quem aqui quiser, eu costumo partilhar, e o Senhor já me lembrou agora, pela segunda vez eu vou partilhar, eu já partilhei com os meninos da comunidade. Mas o Senhor me lembrou já no início da pregação e agora de novo o Senhor me fez lembrar de uma visita que o demônio fez na minha casa. E eu lembrava também dessa de São José, né? Para terminar, tá, gente? Muito tá tão ali dando a mão. E eu estava vivendo um momento. Eu acredito que esse foi o momento onde eu estava passando pela fase do murmurar para agradecer. Gente, eu não reclamo mais de nada na minha vida, nada. Isso é uma graça que Deus me deu que eu não fazia antes. Eu me desesperava. Eu dizia, mas por que, Senhor, comigo? Olha, me achando, né? Por que comigo? Ô, bichona eu. E aí, um belo dia, eu saí da comunidade e eu fui lá para trás da minha casa, quem conhece sabe. Ela tem uma janela maior do que essa. Só que ela não tem janela, é só o formato, né? A janela não está lá ainda, mas ela vai estar, em nome de Jesus. E lá estava assim um pouco, a luz da área estava apagada, e eu coloquei meus braços num batente que tinha, e eu sozinha, meu marido estava no quarto, com os meninos, eu cheguei lá e deu vontade de louvar. O Senhor, muito obrigado pela minha casa, pela minha família, por tudo que o Senhor tem me dado. Obrigado pelos meus irmãos de comunidade. Eu fui louvando, Shirabariala, Cantarabari, muito obrigada, Senhor, te louvo. E quando eu olhei para a janela, eu vi o demônio lá, desse jeito, ó. Eu só conseguia ver daqui para cima. E eu vi o olho brilhando, vermelho. E eu sou medrosa, gente. Eu vou falar bem, sou bem séria com você, eu sou medrosa, mas naquele dia acabou o meu medo. Eu olhei para ali, para aquela situação, eu virei, eu olhei de novo. E eu comecei a louvar. Muito obrigada, Senhor, eu te louvo e te bendigo porque essa casa é tua. Eu e minha casa serviremos somente a ti. Aí que eu louvei, quando eu olhei, ele não estava mais lá. E o Senhor disse no meu coração, daí ele não entra. Ele só consegue chegar na... E pela posição que ele estava por fora, né? Porque eu não vi o corpo, eu só vi daqui para cima. É isso que vocês têm que fazer na casa de vocês. É não permitir que o demônio ele entre. É da porta para fora. Sabe por quê? Porque na minha casa mora Nossa Senhora. Se vocês entrarem na minha casa, a primeira coisa que vocês vão ver é o quadro do Imaculado Coração de Jesus, Sagrado Coração de Jesus, Imaculado Coração de Maria e Nossa Senhora das Dores lá em cima. Na minha casa, só passa da porta se você olhar para ela. Então você precisa levar a Nossa Senhora para a sua casa hoje. Faça essa experiência de levar para os seus filhos, Catiliane. Deus, Nossa Senhora. Ensinar os nossos filhos o caminho que ele deve seguir. E com Nossa Senhora tudo fica mais fácil. Vocês querem experimentar esse colo materno que me faz chorar toda vez que eu rezo com ela? Então vamos ficar de pé. E esqueça todo mundo que está do seu lado. Feche os teus olhos, é você e Nossa Senhora. E diga agora para Nossa Senhora, com as suas palavras, ou no silêncio do seu coração, diga assim, eu quero, mãe, experimentar o teu colo materno. Eu quero, mãe, experimentar esse amor de mãe, que há muito tempo eu não sinto. O cuidado de mãe, o afago de mãe. Feche os teus olhos, não deixe que nada te impeça de viver esse momento, onde Nossa Senhora vai gerar você no ventre,
Você vai nascer e vai direto para o colo de Maria. Nos momentos mais difíceis da sua vida, não se preocupe, você não estava sozinho. Nossa Senhora estava com você. Quando você sentir medo, chama Maria. Mãe, eu estou com medo, me ajuda. Mãe, a minha vida não tem mais sentido, me ajuda. Quando a dor for forte, mãe, segura a minha mão. Porque Jesus lá na cruz, diante de tanta dor, ele tinha a mãe dele perto. Quantas vezes nós não temos nossa mãe biológica perto? Nós não podemos abraçá-la. Mas nós temos uma mãe que Deus nos deu, onde nós podemos sim abraçá-la, beijá-la e dizer: mãe, fica comigo. Que você possa a partir de hoje lembrar todos os dias da sua vida que você não está sozinho, que você tem uma mãe que cuida de você, que te ama, que mesmo quando você deu as costas para ela, ela estava ali. Vai lembrando agora de um momento difícil da tua vida, onde você sentiu muita dor, muito medo, e você se sentiu sozinha, não tinha ninguém por você, não tinha ninguém com você, e por mais que tinha pessoas em volta, você continuou se sentindo sozinho. Lembra desse dia agora. Só que agora você vai lembrar e você vai ver Nossa Senhora do lado, segurando a tua mão. Você não via, agora você vê com os olhos da fé que Maria é aquela que nunca nos abandonou. Shiria Bariala cantara Bariala la 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 la. Shiria Baria cantara Bariala la 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 la. Shiria Baria cantara Bariala la 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 la. Vamos cantar. Continua com teus olhos fechados. Quando eu sinto medo, quando a